Olá, eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente debater assuntos importantes para a sociedade. E no programa de hoje, a gente vai conversar sobre Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira criada para a prevenção ao suicídio. E para isso, recebo a doutora médica psiquiatra Patrícia Guterres Oliveira. Seja bem-vinda. Obrigada. Também ao meu lado, vereadora Inês Paz. Olá, nós estamos aqui na última semana, do mês de setembro para a gente falar sobre o Setembro Amarelo, de todas as ações que estão sendo feitas, mas também de muitas ações que precisariam ser feitas. Então acompanhe, você precisa participar para a gente combater cada vez mais e ter políticas públicas para a gente realizar esse combate contra o suicídio e defesa da vida. Doutora, para a gente iniciar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como você entrou aí na área da psiquiatria. Bom, eu sou do interior do Rio de Janeiro, vim para São Paulo para estudar, e terminei a minha residência médica em pediatria e acabei me tornando mogiana há 20 anos. E quando eu entrei concursada na Prefeitura de Mogi das Cruzes, eu tive o contato com a psiquiatria, com a saúde mental, na gestão do prefeito Marcos Bertaioli, e lá, quando eu me tornei supervisora médica, que eu tive que fazer uma atuação direta na saúde mental, eu me apaixonei, larguei tudo e fui me pós-graduar em psiquiatria do adulto, da infância e da adolescência e atuo até hoje nessa área. Muito bom. A gente pode observar, que é um assunto, uma área que era um pouquinho nebulosa e agora está ganhando mais espaço e até maior conhecimento das pessoas, estão falando mais sobre isso, Como você enxerga essa evolução da psiquiatria? Assim, a gente sempre tem que lembrar da psiquiatria, a gente tem que lembrar da história da psiquiatria, Quando a gente vai falar do tema da psiquiatria, a gente tem que lembrar que quando se falava de aos loucos, o louco ali, entre aspas, quem tratavam eram os capelões, eram as igrejas. Então, quando foi a internalização, a criação dos manicômios, foi que surgiu a psiquiatria. E a gente tem toda uma evolução, desde a construção das internações psiquiátricas, que ela, num primeiro momento, ela foi importante. Por quê? Porque lá você podia observar os padrões de cada transtorno mental e, com isso, fazer os diagnósticos. E com o decorrer dos anos, a gente sabe da nossa luta antimanicomial, sobre as questões dos maus tratos desses pacientes que não tinham, muitas das vezes, família, muitas das vezes renda, E a gente tem que lembrar que na psiquiatria, a primeira medicação, o primeiro antipsicótico, ele surgiu em 1956, que é a clorpromazina. Então, antes disso, não se tinha medicação, A maioria das atividades eram experimentais, Apesar da gente ter na história muitas coisas ruins, a gente teve muitas experiências importantes na trajetória. Então, a gente tem esse estigma do aos loucos o hospício. Quando eu me formei em 2001, quando eu me formei em 2001, eu tive apenas 6 meses de psicologia na faculdade. Uhum. Então, assim, na época, ainda fiz uma visita a uma instituição psiquiátrica e ainda com muito estigma. Então, agora a gente está conseguindo, com essa geração, e com bastante ação em prevenção, em promoção de saúde, para entender que a saúde mental ela faz parte da saúde como um todo. Sim, perfeito. E por outro lado, temos dados aí um pouquinho alarmantes também aqui no Brasil, Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Sim. E o 5º mais depressivo. Como você avalia essa situação? Então, quando a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, que a gente vai falar de combate ao suicídio, a gente tem que lembrar que mais de 90% das pessoas que chegam à tentativa do suicídio, elas têm algum transtorno em saúde mental. Uhum. E saúde mental, a gente tem que lembrar que tem a questão genética e tem o componente ambiental e o social. Se a gente vive numa sociedade que é desigual, que a gente não tem emprego,
os altos índices de consumo de substâncias psicoativas, do abuso do álcool, a cultura ainda não tem o acesso para todos, então é possível sim a gente ter o maior número de transtornos mentais aqui no Brasil. Sim, exatamente nesse assunto, né? Como buscar por saúde mental num país que tem tanta desigualdade social, né? Muitas vezes as pessoas estão aí também lutando pelo alimento do dia, né? Exatamente. E como chegar até lá? Então, pelas políticas públicas, o acesso ele tem que ser na atenção básica. A escuta do paciente em sofrimento mental, ele tem que começar no seu município, no seu bairro, com o seu posto de saúde ou com o seu programa de saúde da família. Uma vez que a equipe ali que o acolheu, pode ser a enfermeira, pode ser o atendente, pode ser o dentista, pode ser o médico. Uma vez que ele percebeu que existe ali uma necessidade de uma intervenção, ele vai ser avaliado, ele deveria ser avaliado pelo clínico geral ou pelo pediatra, e esse clínico, uma vez identificando que há necessidade do especialista, ele faz o encaminhamento para as unidades secundárias, né, de nível de atenção secundária, que seriam os CAPs e os ambulatórios de saúde mental, e se for um caso leve, ele pode sim ser atendido dentro do seu bairro, né? Pelas políticas públicas nacionais, a gente tem o apoio matricial, onde os médicos dos postos de saúde, eles vão ser ouvidos, vai ser discutidos os casos com o psiquiatra do CAPS adulto ou do CAPS infantil, e ali você já promove uma ação que faça com que evite que esse paciente faça esse deslocamento para um outro local, que ele mantenha-se dentro do seu território. Legal, muito, muito interessante isso. E como você avalia o preparo desses profissionais, né, do atendimento básico para lidar com essas situações aqui na cidade? Né, existe também um preparo anterior, né? Não é apenas quando a situação chega. Então, né? Aí fica uma lacuna. Fica uma lacuna grande, né? A gente tem uma rede de saúde mental no município muito deficitária, né? Nós temos um município de quase 500 mil habitantes, ele teria que ter pelo menos 2 CAPs infantis, 2 CAPs 2, 2 CAPs álcool e drogas e pelo menos um CAPS 3 que tem funcionamento de 24 horas, né? Além de um ambulatório de saúde mental. Mas, além disso, o que eu vejo é o fortalecimento da atenção básica. Então, enquanto em outros municípios você investe no posto de saúde, com o quê? Você deixando um psicólogo em cada posto de saúde, você treinando essa equipe, né, fazendo com que o psiquiatra ou através de suporte de educação continuada, você dar esse fortalecimento para essa equipe, porque eu tenho 20 anos de formada, muitas das pessoas que formaram comigo ou antes de mim não tiveram acesso a isso na faculdade, e muito menos na especialidade. Então, falta ali um fortalecimento da atenção básica, porque a saúde, ela não precisa ser só mesa, cadeira cadeira, mesa, cadeira, né? A atenção à saúde mental, a gente está falando de acesso à cultura, de esporte, promoção de palestras, promoção de grupos de autoajuda, promoção de renda familiar. Sim. Então, é uma coisa muito maior que a gente fala, né? Sim, e algo que vai, né, desencadear em toda a sociedade, né? Uma pessoa com mais saúde mental vai conseguir ter um trabalho melhor, vai conseguir ser mais funcional também para a sociedade. Sim, então esbarramos mais uma vez em uma questão que envolve várias etapas, né, e vários lados, né, vereadora? Com certeza. Ouvindo a doutora Patrícia falando, eu fiquei relembrando que ela disse que ela entrou, né, como concursada na administração pública de Mogi, na gestão Marco Bertaioli. Eu estive vereadora na gestão do Jundiabe, que foi anterior ao Bertaioli. E esse debate que ela coloca, que é bem claro, e a gente precisava resgatar aqui em Mogi, que
que quando eu entrei vereadora, a gente estava num processo de implementação da reorganização do investimento na atenção básica, para você subir outros degraus, que eu me lembro que essa história do CAPS ficava assim, bem distante ainda na gestão do Jundiabe. Agora, o que a gente tem na nossa cidade? É uma questão que precisaria assim, ter muita vontade política, eu avalio assim, muita vontade política, porque é uma cidade que diz assim, ela está em todos os patamares, então, mas não tem o fortalecimento da atenção básica. A atenção básica, no meu ponto de vista, né, a doutora Patrícia tem muito mais propriedade para falar sobre isso, ela está sendo desmontada. Porque cada vez mais a gente não tem as UBS, como a gente fala, de administração pública, cada vez mais a gente está vendo esse serviço sendo terceirizado, né, e que não há, eu acho lamentável, porque alguns serviços você até, é possível, mas já na atenção básica ela está sendo terceirizada. Então, o que Mogi tem? Ela tem uma estrutura, muitos equipamentos de saúde. Não sei, não posso afirmar se tem muito, mas eu acho que tem bastante diversidade, mas tudo com precariedade. Então, a questão, eu lembro que o debate que nós fazíamos à época, que tinha aqui em Mogi das Cruzes, tinha um ambulatório mental que era gerido pelo Estado, deve ser até hoje. As funcionárias, né, as funcionárias que trabalhavam no ambulatório mental, elas tinham uma associação, né, para dar toda essa terapia, fazer esse trabalho aí com as pessoas, né, com as pessoas. Então, acho que eu estou vendo assim, um grande retrocesso na nossa cidade, assim, o esperançário que a gente tem no novo presidente, que está começando, mas porque esse retrocesso também veio de políticas públicas, lá do governo federal, quando começou a ter, né, um ensaio, né, falou de fazer a reabertura dos manicômios, né, o presidente anterior, o genocida, ele falou isso. Então, acho que precisa de investimento. Então, o que eu vejo aqui em Mogi, que até é interessante comentar, que nós tivemos na semana passada fazendo um debate sobre o Setembro Amarelo, e por coincidência, teve um projeto da minha autoria que foi aprovado, mas depois de muito debate, que tem colocado no foco essa questão, que é aí a questão de você fazer uma campanha, né, para ir contra aí a gravidez precoce na adolescência, na criança. E teve resistência dentro da Câmara para aprovar um projeto de campanha de conscientização. Então, eu fico imaginando, quando você fala em outros patamares, que a sociedade tem assim, que louco, né, as pessoas são loucas nesse sentido. Então, essa integração. Então, aqui em Mogi, a gente precisava fortalecer as UBS, que eu estou sentindo que está desmontada, mas também colocar em prática, como a doutora Patrícia falou, e essa vai ser uma tarefa que nós vamos fazer junto aí à Secretaria de Saúde, que é a implementação do CAPS, né, do CAPS 3, de mais CAPS, porque se por lei a gente tem garantia de já ter, né, um outro CAPS, o que está faltando? Né? Mas eles querem, eu lembro que essa discussão no Jundiabe era feita assim, é preciso a gente subir todos os degraus do patamar da saúde para a gente receber verbas. Isso eu lembro que eles colocavam isso, porque quanto mais você tem essa estrutura organizada na cidade, vem mais verba federal. Agora, as verbas, tem aí o complemento montado, as verbas estão vindo e estão indo para onde? Para onde que está sendo destinada? Eu não estou vendo essa preocupação de ampliar o serviço. O que eu estou vendo aqui nessa atual gestão é terceirizar o serviço. A terceirização é boa? Eu digo assim, algumas questões sim, mas algumas questões têm que ser política de Estado, né? E sendo política de Estado, saúde, educação, tem que ser política de Estado. Em sendo política de Estado, eu defendo que tem que sempre ser a administração direta, não a terceirização. Certo. E para a gente entender melhor o trabalho do CAPS, né? Qual é o trabalho que é realizado nessa unidade? Então, quando a gente fala do Centro de Apoio Psicossocial,
ele é um equipamento destinado a pessoas em sofrimento mental moderados a graves que necessitam de um processo de reabilitação para depois estarem retornando ao posto de saúde, à unidade de atenção básica, onde ele dará continuidade ao seu tratamento. O que, assim, eu vou falar da realidade que eu vivo, né? Eu trabalho no CAPS infantil. Como a gente não tem esse suporte na atenção básica, a gente acaba funcionando como um atendimento humanizado, porém que ele não atende aos preceitos do CAPS, porque o que acontece? Eu não consigo oferecer para eles um atendimento onde ele vai ter as oficinas necessárias. O CAPS, na verdade, ele é um equipamento que ele deveria funcionar em média com 200, 250 crianças ativas. A gente tem 1.800 crianças, né, em atendimentos, né? Quando eu pedi a licença sem vencimento de um dos vínculos por uma questão de saúde, mesmo assim, eu estou tendo outros médicos que estão lá me dando suporte, mas eu mantenho ainda a gestão sobre o tratamento, sobre a questão de medicações, e eu não posso obrigar ou insistir com que esse médico tenha expertise no tratamento, porque ele também não foi treinado, não é um especialista. Então, assim, a gente ali acabamos que ficamos com os atendimentos dos casos leves, dos casos moderados e dos casos graves. Então, tem uma quantidade de crianças e a gente não consegue fazer oferecer para ele toda a atenção que eles merecem. É uma sobrecarga dos profissionais. Exatamente. E o atendimento também não é o ideal para a criança que precisa. Né, o CAPS infantil, ele está junto com o ambulatório de saúde mental, né? Existe a discussão de que vai haver uma inauguração de um novo local para o CAPS infantil em novembro, segundo o nosso atual prefeito, mas eu desconheço detalhes sobre a inauguração, sobre que equipe que vai ficar, isso eu não tenho como te dar informações. Certo. E entrando no Setembro Amarelo, né, é uma campanha brasileira, como ela é trabalhada a nível municipal? Então, existem várias vertentes ali. No mês de Setembro Amarelo, a gente teve um fórum que foi feito no dia 14 de setembro, que os médicos, os psicólogos que atuam no ambulatório de saúde mental, no CAPS 1, no CAPS 2, para a gente discutir sobre o tema. E na quarta-feira, que foi dia 18 de setembro, a gente teve o dia D, que foi uma ação no Parque Centenário, que foi uma ação coordenada pela minha equipe, que eu tenho muito orgulho, né? Eu falo que é uma ação nossa, que nós conseguimos juntar esporte, cultura. Então fizemos um grande evento lá, que eu não pude participar por causa do excesso de atendimentos que tem, né? E a falta de médicos, onde tinha atividades, tinha música, tinha atividades lúdicas, tinha auriculoterapia, teve uma escuta, né? Profissionais ali preparados para fazer uma escuta. É muito interessante porque quando a gente vai falar de Setembro Amarelo, eu não sei se vocês sabem a história, por que é amarelo, vocês sabem? Não. Né? Não? Conta pra gente. O Setembro Amarelo é amarelo porque tem um rapaz chamado Mike M., um menino americano, que tinha tudo, de classe média alta, um rapaz bonito, tinha amigos, aparentemente não tinha nenhum problema de saúde, nenhum problema que estava o preocupando, e que tinha um carro amarelo, né? E ele cometeu o suicídio, o autoextermínio. E a família, enlutada, no dia do sepultamento do rapaz, ela entregou um cartãozinho com fitas amarelas. E aí esse cartão ele falava que você podia estar procurando ajuda. Se você não consegue falar, se você não está se sentindo bem, se você tem alguma coisa que está te preocupando, procure ajuda, seja com um pároco, com um conselheiro da escola, com um médico.
e mostre, eu preciso usar a minha fita amarela. E isso propagou e em 2014 o Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, criou o Setembro Amarelo. Que bonita a história, né? Bonito, Eles né? ressignificaram essa dor. Exatamente. E nós, como sociedade, né? Quais são as ações que nós podemos aí pegar da área da saúde e aplicar no nosso dia a dia? Sempre que você perceber que alguém não está se sentindo bem, sempre oferecer uma escuta empática, né? A gente sempre fala que, por uma questão cultural e religiosa, a gente tem muitos tabus. Então, sempre ter uma postura acolhedora, empática, perguntar sobre o que ela está sentindo, não dizer coisas assim, isso é bobagem, esquece que isso vai passar. Procurar oferecer caminhos para atenção básica, para o médico, para o psicólogo, né? Em relação à saúde pública, quem tem uma educação de qualidade, quem tem esporte, quem tem acesso à cultura, uma criança que tem uma família estruturada, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de funcionalidade e afeto. Essa criança, esse adolescente, ele vai crescer fortalecido e a chance dele ter algum transtorno mental ou a possibilidade de um comportamento ou de um planejamento de autoextermínio é muito menor. Sim, e precisamos também ficar atentos às nossas crianças, né? Cada vez mais cedo esse comportamento está aparecendo. Sim, a gente sabe que entre os 15 aos 29 anos, o suicídio é a 4ª causa de morte no Brasil. Ele perde para acidentes de trânsito e violência, né? Aos 13 anos é a principal emergência médica nos hospitais, hospitais comuns, né? Não estou falando de hospitais psiquiátricos, e principalmente no sexo feminino. E essa questão do comportamento suicida e das tentativas de suicídio, ele acomete todas as classes sociais, todas as raças, todas as idades, né? Então esse movimento acontece no mundo inteiro, né? O que a gente precisa entender, né? Que a gente vai ter que falar sobre isso. Né? A campanha desse ano é criar esperanças através da ação. As ações são fortalecer os laços, fazer com que essa pessoa tenha a autoestima preservada, que ela tenha dignidade, né? Seja na dignidade como provedor, na dignidade como pessoa, né? E facilitar o acesso à saúde. Né? A gente tem que lembrar que mais de 90% das pessoas que cometem o ato de autoextermínio, elas têm algum transtorno em saúde mental. Somente o estresse de minoria que a gente fala, que a gente pode falar da população LGBTQIA+, que eles têm um número muito grande de tentativas de suicídio e não necessariamente precisa ter um transtorno mental. Então, isso é muito grave. Pode explicar um pouquinho melhor sobre isso para a gente? O que acontece? Quando a gente fala de estresse de minoria, a gente está falando de uma população que ela precisa, para ela se colocar, né, ela precisa combater o bullying, combater o preconceito, seja na sociedade, seja dentro da família, seja dentro do trabalho. Então, todo esse estresse gerado, ele aumenta a chance dele de ter a possibilidade de ter comportamentos de suicidas e comportamentos de autoextermínio. O que acontece? Essa população em específico, não necessariamente ela precisa ter uma depressão, uma ansiedade, uma bipolaridade para que esse comportamento tenha uma frequência maior. Já tem uma sobrecarga, né, vinda da sociedade. Exatamente. Então é mais um trabalho, né, para a sociedade também evoluir nessa questão. Isso mesmo. E aí olhando para cada um, né, para o indivíduo, né, além dessa escutativa, de olhar para o outro, quais são aquelas ações que nós podemos fazer por nós mesmos? Autoestima, atividade esportiva. Eu brinco que eu não sou, né, não sou fã de esporte, mas eu falo que é igual remédio. Eu vou, porque faz diferença.
faz diferença no sono, se alimentar bem, procurar fazer uma coisa só para você, né? Atos voluntários, procurar participar de grupos de voluntários, grupos, seja grupos de jovens da igreja, do Lions, do Rotary, grupos de jovens, fomentar isso dentro da atenção básica, procurar incluir o jovem nas decisões dele, seja na escola, seja na própria comunidade, isso faz muita diferença. Sim, é o que eu costumo falar, né? A gente faz tanto pelos outros, né? A gente vai para o trabalho pontualmente, pode ir lá pegar um pouquinho, né? Fazer por você também. Exatamente. Muito bom, doutora. Bom, vereadora, encerramos aqui o nosso papo, né, com muitas ações que ficam de cobrança para o poder público também, da nossa área da saúde, né, dessa lacuna que existe na atenção básica e também aí para um olhar para a sociedade. Então, tem muitas coisas a serem feitas e que é fundamental que cada um, como a gente fala, tem que fazer a sua parte, a sociedade civil tem que fazer a sua parte. Mas nós não podemos, assim, nós sempre precisamos estar atentos para essas políticas públicas, Sim. porque, como foi dito, não vou repetir, mas o nosso país é um país rico, gente. A nossa cidade de Mogi das Cruzes é uma cidade rica. A questão é onde está se aplicando o orçamento e nesse aspecto a gente sabe que as desigualdades estão cada vez mais sendo destacadas, tendo uma distância muito grande do maior poder aquisitivo com o menor poder aquisitivo. E são coisas básicas. E eu quero, antes, para encerrar, que a gente já chegou no final, dizer, né, que o 27 de setembro também é um dia mundial, né, da campanha contra a gravidez precoce, contra, né, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, é importante ter claro nisto. A atividade que a doutora colocou, que fez lá no parque, a pergunta que eu faço, bastante importante, mas como que nós atingimos as pessoas? Porque às vezes a pessoa não consegue se deslocar para ir lá. E nós passamos por um momento bastante no nosso gabinete, que fomos procurados por uma pessoa com transtorno mental que precisava manter a sua consulta no CAPS, mas ela não teve nenhuma rede de apoio para que ela chegasse até lá. E nós nos oferecemos. A gente até ficou preocupada de como fazer. Então, ela teve essa consulta, porque cada dia ela perdia, né, e aí ia sendo transferida. Então, ela teve essa consulta e eu espero que essa rede de apoio ela precisa ser fortalecida. Mas antes da rede de apoio ser fortalecida, é como a gente diz, a unidade básica de saúde tem que ser implementada. E essa gestão está desmontando. Então, fica esse alerta para o investimento de políticas públicas na rede, na UBS, né, para depois a gente conseguir chegar mais à frente com dignidade para todas as pessoas, né. E também para quem está precisando de ajuda, temos canais de atendimento, doutora? Temos, sim. A gente tem o Centro de Valorização da Vida, né, que é um canal que atende 24 horas por telefone, e a gente tem um canal que é o Pode Falar, que é o www.podefalar.org.br, que é direto para o atendimento do público jovem, que faz o atendimento de segunda a sábado, das 10 às 22 horas. Né? E na página da Associação Brasileira de Psiquiatria, no setembroamarelo.com.br, você pode encontrar psiquiatras, psicólogos, inclusive para atendimento gratuito também. Perfeito. Muito obrigada, doutora, pela sua contribuição aqui com a gente, viu? Vereadora, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Sempre é bom a gente estar trazendo esses temas, porque é uma forma da gente alertar, conscientizar. Então, temos que ficar atentos e temos que acolher. Isso aqui é fundamental. Com certeza. E claro, né, você assistiu aqui Mulheres em Pauta, também leve essa conversa adiante. Muito obrigada por você estar aqui. Tchau, tchau.